Vieram! E aí? Então ótimo, então vocês vão poder cuidar da câmera. A gente vai na hora certa. E a gente vai economizado. Demais, meu. Felizados. Que da hora. Muita correria, andando. Eu não achei que você fosse vir. Eu falei assim, vou falar pra ela que não precisa vir. Eu falei, ela não vai vir mesmo. Surpresa. Mas vou falar pouco. Acho que vai. Se ela vai falar mais do que eu. Bem. Não é. Exato. Nossa, que da hora. A gente não achou que a gente Bom, não vai a bunda, fazer isso o ali. formato, né? Na cara do gol. Quer deixar as coisas lá? Deixa as vamos coisas lá, tem um deixar lá, armário então. ali. Vamos dar continuidade nas nossas palestras. Agora é a palestra de número 7, a incrível forma de trazer o consumidor de volta à loja, com Caio Bretones, ele é CEO da Mobile2U Tecnologia, e Marcelo Soares, ocupa o cargo de diretor de produtos e novos negócios na Eco Advantage. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O volume tá bom? Tá bom, ouvir bem? Então nós vamos falar hoje de uma solução real que está implementada, mas que ela trouxe um novo conceito. E aí nós fomos convidados para compartilhar com vocês esse conhecimento. Então quando a gente fala de uma nova forma de trazer o consumidor para dentro do estabelecimento físico, a gente começa nessa solução com um símbolo que aqui ele é representado por um círculo, que a gente podia fazer uma roda, que mostra uma continuidade, né? Então quando a gente olha esse desenho, a gente tem essa visão de uma continuidade dos negócios. Quando a gente coloca o segundo círculo, ele já lembra uma continuidade que pode ir até o infinito. E todo comerciante, o que ele quer efetivamente é que quando ele monta um negócio, que esse negócio ele prospere, que esse negócio ele avance na linha do tempo. E uma das formas que começou esse processo, alguém já ouviu falar do O2O? Não é 020 não, é O2O. Alguém já ouviu essa expressão? Essa é uma expressão que ela vem do mercado aí há uns 2 anos e ela fala que é do online to offline. Então o O2O, ele é uma tendência que começou a aparecer para levar as pessoas que estão hoje no telefone, né? Tá todo mundo hoje no telefone, para ir no ambiente offline, seja o ambiente offline que for, seja para alimentação, né? Seja se eu estou aqui e me levar até ali para se alimentar, seja um mercado, seja qualquer serviço. Só que isso não tem muita novidade se a gente voltar um pouquinho atrás. Só mudou a questão da tecnologia. Como é que começou esse negócio? Mundo físico para o mundo físico. Vamos pegar um exemplo aqui das Casas Bahia. Quem tem um cabelo branco, um pouquinho como eu, lembra que a primeira questão do Casas Bahia que ele fazia foi o carnê. O que o carnê fazia? Ele punha para você pagar o carnê lá no fundo da loja e você tinha que pegar aquilo e passar a loja inteira para poder fazer o pagamento. Por que ele fazia isso? Porque ele queria, através de um carnê que era físico, levar você a percorrer toda a loja, que você pudesse comprar outras coisas. E quando a gente vai no supermercado, não tem o tabloide lá na porta, né? Grandes mercados que já tem aplicativos como o GPA, o Carrefour, ele tem ainda lá o caderno de ofertas. O que é isso? Ele está no mundo offline tentando levar você a fazer uma compra no mundo offline. E aí você vai para os Estados Unidos, todas as grandes tecnologias, novidades, a maior parte vem dos Estados Unidos, Uber, entre outros,
que é um mundo 100% online, só que lá tem a terra do cupom. Todo comércio ele ainda tem o cupom. O americano ainda tem esse conceito de pegar o cupom e ir no estabelecimento. E isso foi evoluindo. Quando começou o e-commerce, o que a gente todos acreditávamos? Acabou a loja física, né? O e-commerce vai dominar o mundo, todo mundo vai vender só online, eu não preciso mais ter estoque, eu não preciso mais de ter essa preocupação da loja física. E aí começou o conceito, né, do O2O, que ele se expandiu para um conjunto de empresas que começaram a nascer 100% no mundo digital, querendo levar as pessoas para o mundo físico. Então, quando várias empresas estavam 100% online e começou a mudar um pouco nos últimos anos. Você pegar uma Amazon, por exemplo, que abriu uma loja física e ela era 100% online, então essa questão começou a evoluir no tempo. Só que algumas dessas empresas, elas estão sumindo. Por quê? Porque ela fica nesse conceito do online e offline, que se está se falando aí no último ano muito forte, mas a gente analisou isso, principalmente no mercado brasileiro, e viu que não era o suficiente. Você ir do mundo online, ou mundo digital, ou digital, ou mundo físico, ou off, vários segmentos, mas isso também exige um investimento muito alto. Se a gente pegar um iFood, por exemplo, a gente vê propaganda toda hora na televisão, não vê? As propagandas falando, levando o cara a fazer o pedido pelo iFood, que você está na tua casa e você pede. Tem muito dinheiro. A hora que essas empresas pararem de colocar dinheiro, a tendência é de queda. Então, se a gente analisar todas essas empresas, o que vem acontecendo é que ela tem que ter um investimento muito grande para isso conseguir se perpetuar. E aí começou uma outra tendência que era o contrário, que virou isso de ponta cabeça. E acho que o principal exemplo é o GPA e o Carrefour, que você está na loja física e ele te leva para o mundo digital. Hoje, numa loja física, a gente está sendo bombardeado de baixa o aplicativo, baixa o nosso aplicativo, a oferta está no aplicativo. Você chega lá na gôndola, está lá, o preço é R$10, mas se for no aplicativo é mais barato. Então tem uma nova tendência que é do mundo físico jogar você para o mundo digital. E isso tem acontecido em diferentes mercados. O que nós entendemos? Que o O2O hoje, ele já não é mais o suficiente. Então precisamos reinventar novamente. E o brasileiro é muito bom nisso. Quando ele tem uma dificuldade e ele entende aquele negócio, ele se reinventa e traz uma nova solução. Agora, essa solução, seja offline para offline, online para offline, offline para online, o estabelecimento, todo estabelecimento, quando ele abre a porta dele, ele pensa em que? Aumentar o seu faturamento. É o que ele deseja. Ele quer vender mais para sobrar mais dinheiro para ele, né? Nós estamos num mundo capitalista, então quanto mais ele tiver resultado, melhor. E como é que se tem resultado hoje? Um primeiro ponto, recorrência. Por que as grandes redes querem pôr uma tecnologia na mão nossa de cada um? Que você abre o telefone e lembra dela, para você lembrar dela e voltar a comprar naquele estabelecimento. E o segundo grande objetivo é o cupom médio. Se o estabelecimento conseguir me levar lá no estabelecimento mais vezes e conseguir me convencer a gastar mais do que eu estava prevendo gastar, através de uma oferta, o que for, ele aumenta meu cupom. Então, o tempo de atendimento de um estabelecimento, quando eu como consumidor vou lá, é o mesmo. Eu vou escolher um produto, vou chegar no caixa, vou fazer o pagamento, posso fazer o pagamento em app, posso fazer, mas se eu conseguir comprar mais coisas naquele mesmo tempo, para o estabelecimento ele aumenta o seu cupom. E se eu voltar mais vezes, ele aumenta a recorrência. Todos esses slides que até esse momento foram 7 anos de estudo em vários países, olhando todas essas tendências e olhando como que a gente podia aplicar no varejo brasileiro, principalmente para o pequeno e médio varejo, uma solução que atendesse isso, mas que quebrasse esse conceito. E aí o que nós
entendemos. Você não para no O2O, seja offline para offline, seja online para offline, seja offline para online. Na verdade, ele é um ciclo. Então, isso aqui é como se fosse uma dízima, né? Como se eu tivesse o pi aqui, para quem gosta de matemática. Ele seria offline para o online, para o offline, para o online, para o offline, e essa é a grande tendência hoje. É que você ouve muito omnichannel. Quanto tempo a gente não ouve omnichannel, né? Que a pessoa compra em diferentes canais. Então, se você manter esse ciclo constante entre o offline e online, entre o mundo virtual e o mundo físico, isso tem mudado a realidade de quem a gente tem acompanhado que vem aplicando isso. Aí você fala o seguinte, cara, mas como é que você pode fazer isso? Eu tenho aqui um exemplo que é baseado, né, não tem nenhuma novidade, num voucher de R$200. Se eu der um voucher de R$200, que isso é físico, é um papel, na mão de vocês e falar, olha, você pode gastar esse voucher num determinado estabelecimento. Só que para você acessar esse voucher, você tem que baixar um aplicativo, a tendência é que você fala, cara, é R$200, isso aqui é dinheiro. Então eu vou baixar o aplicativo para ir lá consumir esse dinheiro. Só que uma vez que eu peguei isso aqui físico e transformei esse físico nisso aqui, aí você consegue trabalhar muito melhor com aquela pessoa que está atrás desse telefone, né? Se eu pegar meu filho de 16 anos, eu acho que ele fica mais tempo atrás disso do que no mundo real. Se eu conseguir usar isso aqui para ele ir no estabelecimento físico, cara, é um sucesso. E é isso que a tecnologia ela vem nos trazer. Através do mundo real, levar para o mundo digital, e o mundo digital levar ele de volta para o mundo real. Esse ciclo constante, nós temos um case para mostrar que foi assim, o aumento de ticket médio e recorrência, ele foi absurdamente grande. Mas como é que você usa isso aqui hoje em dia? Preservando a identidade da pessoa, né? A gente preservando o que a lei hoje nos obriga, mas eu consigo falar que esse telefone aqui, ele fica da meia-noite às 6 horas da manhã no bairro de Moema. E eu sei que esse telefone fica das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite em Alphaville. Então eu posso falar com um certo grau de segurança que a pessoa que está por trás desse telefone mora em Moema e trabalha em Alphaville. Sabendo dessa informação, eu consigo trabalhar isso. Por exemplo, se essa pessoa está em Moema, perto da casa dela, ela mora lá, as informações do mundo físico que eu vou levar para ele são coisas que ele faz na casa, na sua residência. Por exemplo, posso falar para ele, olha, vai agora ali na padaria que você vai ter uma determinada economia. Se eu estou no caminho de Moema para Alphaville, provavelmente eu estou dentro do carro. Então se eu vou falar, olha, vá no posto X e abasteça, ele faz sentido porque eu passo a conhecer aquele perfil da pessoa e trabalhar isso. Então eu consigo usar a tecnologia para levar ele para um ambiente físico, para ele voltar e fazer a economia. Existe um estudo que nós gastamos, e se vocês pararem um pouquinho e refletir, aonde vocês gastam o dinheiro de vocês, ou é perto da casa ou perto do trabalho. E numa terceira exceção é onde você faz lazer. Eu gosto muito de cinema e no shopping final de semana, então eu acabo consumindo num shopping center. Mas o dia a dia mesmo, a alimentação, a farmácia, o combustível, aquelas coisas de alta recorrência, a gente faz perto de casa ou perto do trabalho. Então, se eu conseguir fazer que a pessoa, quando ela está perto da sua comunidade, gastar na sua comunidade, a gente começa a mudar. E se cada vez que ele fizer isso, eu voltar para o mundo físico, para que ele volte para o mundo virtual, eu consigo ter sucesso. E como é que eu consigo fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu estou indo de Moema para Alphaville. Eu falo, cara, vai lá no posto, abastece 100 litros de combustível, que você vai ganhar um jantar no Café de Jornal que fica em Moema. Aí o cara fala, calma aí, eu preciso abastecer.
Eu conheço o Café Jornal que fica lá em Moema. Então, se eu for abastecer 100 litros, e aí a questão do aumento do ticket médio, eu estabeleço o quanto que ele tem que fazer, e eu vou dar uma premiação para ele em algo que faz sentido para ele. Quando ele voltar para casa, ele pode chegar e levar a esposa dele, ou o marido, né, tanto faz, para jantar no Café Jornal. Então você conseguiu do offline, que é do posto de gasolina, através do online, gerar um cupom para ele voltar no offline. E esse ciclo que é a nossa proposta. Então quando a gente fala que eu tenho aqui o mundo, né, aqui em cima, o mundo real, o consumidor, o comerciante, a indústria, eu tenho um grupo aqui embaixo que é o mundo virtual, aplicativo, meios de pagamento. A gente vem aqui, tem um monte de soluções de meios de pagamento. Quando mais fáceis possível. A gente vê, antigamente você tinha que tirar dinheiro, apontar dinheiro, e depois você vai pro cartão, agora você não precisa mais nada. Você chega com o celular, tem até soluções facial. Você chega, ele reconhece tua cara, você já fez o pagamento. Só que como chegar essa parte online para o mundo offline? Através de pessoas. As pessoas que vão fazer o link disso. Então, o atendimento do estabelecimento, não adianta eu falar tecnologia, olha, você vai lá no supermercado Bolshoi que você vai ter uma economia, o cara ser mal atendido. Então, a união do mundo online e offline, ela vai continuar sendo feita por pessoas. Quando você está no mundo online para online, talvez não precise de pessoas, talvez vá um drone entregar lá para você. Você vai lá, compra na internet e um drone chega na sua casa. Mas alguém, o expertise do Caio, por exemplo, desenvolveu tudo aquilo. Então, no fim das contas, tem pessoas que estão desenvolvendo aquela tecnologia para que você consiga não ter pessoas. É um negócio meio doido, mas ele acaba sendo circular, tá? Só para vocês não ficarem tristes, eu tenho 3 cupons de R$200, depois eu vou sortear aqui para vocês. Eu não sei como, não sei, vai ser tipo Silvio Santos, jogar dinheiro, mas depois quem pegar, de fato, vai poder sair do mundo real, ir para o mundo virtual, baixar o aplicativo e consumir esses R$200. Bom, um exemplo prático. Supermercado. Tá, supermercado não tem jeito. Você pode até comprar na internet e te entregar em casa, mas não tem jeito, você precisa. Ou você vai comida ou higiene pessoal, não tem jeito. Supermercado é algo que a gente não consegue riscar da nossa vida. Nós fizemos uma campanha saindo do mundo físico, num shopping center, levando para o mundo digital através do aplicativo, onde teve uma campanha que tinha 10% no supermercado todo. Ou seja, eu recebi um cupom de R$200, que se eu gastasse lá R$500 no mercado, 10% eu podia pagar com esse voucher. Se eu gastasse R$1.000, eu podia gastar R$100 desse voucher já ali no mercado. E o mais importante, o dinheiro não sai do bolso. Uma outra moda que a gente viu aqui no Brasil foi a questão do cashback, né? O cashback você gasta no lugar e o dinheiro volta para você. Mas olha o que acontece. Eu fui no estabelecimento dele e gastei, e ele me deu um cashback. Aí eu fui no estabelecimento dele e usei o cashback. A minha sensação foi que ele que me deu aquela premiação e não o primeiro. Quando você faz um processo do offline levar para online, mas que fica claro que aquele benefício quem está dando a origem foi o estabelecimento dele, eu passo a ser fiel a ele. Eu começo a ter recorrência no estabelecimento dele. Eu sei, cara, se eu voltar lá, eu vou ter uma economia, vou ter um atendimento e ele vai ser um hub de me levar para outros locais onde eu vou ter economia e vou ter também um bom atendimento. Esse mercado ele fica em Santos. Como a gente ainda está no mundo real, não tem teletransporte, o sócio está parado na marginal tentando chegar, não vai conseguir chegar a tempo para dar o depoimento dele, né? Porque ainda temos no mundo real, o mundo real em São Paulo é um trânsito danado. E ele saiu lá de Santos para chegar aqui, infelizmente ele não vai conseguir dar o depoimento, mas depois ele deu um vídeo, a gente vai disponibilizar um link que vocês podem ver a prática, o que aconteceu na vida real nesse caso. Agora, o mundo real que eu falei ali do cartão que leva um aplicativo, ele tem que estar integrado ao meio de pagamento.
tudo isso vai acontecer, você consegue fazer esse ciclo com tecnologia. Não tem como você fazer esse ciclo sem tecnologia. Então, a pessoa que vai pegar esse cartão aqui e chega no local do pagamento, isso tem que estar integrado. Ele não tem que falar para ninguém, falar, eu tenho um papelzinho aqui. Aí o cara fala, você tem esse papelzinho, você só vai poder pegar a sobremesa. Não, eu tenho que ir lá, vida que segue normal, e na hora do pagamento, eu com isso aqui, eu vou pagar menos do que a pessoa que não tem isso aqui. Tem que ser natural. Então a integração com tudo de forma de meio de pagamento, seja a tecnologia que for, seja facial, seja por íris, seja cartão, seja aproximação, ela tem que estar integrada. Então quando você fala o mundo offline, online, offline, online, offline, online, todas as tecnologias que vocês estão vendo aqui faz sentido, mas ela faz sentido se estiver tudo integrado. Se o pagamento está integrado com o estoque, se o estoque está integrado com a necessidade de compra, se a compra está integrada com a indústria, se a indústria está integrada. Então, quando a gente olha para algo funcional, online e offline, ele tem que ter toda uma integração e tem que ter uma tecnologia. Aí você vai falar, cara, então você está perdendo, vou ter que investir milhões de dólares. Os grandes, sim. O resto, existem plataformas digitais que conseguem fazer esse atendimento. Bom, quando nós começamos a desenhar isso há 6 anos atrás, entender esse processo, nós tivemos que buscar alguém que conhecesse da parte de tecnologia, né? Alguém que pudesse olhar para isso tudo e falar, cara, é possível fazer, não é um sonho de um grupo de pessoas e que vai revolucionar o mercado. E aí, nesse ponto, nós encontramos a Mobile2 como esse parceiro, que eu vou passar a palavra aqui para o Caio, até porque eu estou estourando aqui meu tempo, mas ao final eu prometo que eu vou dar um jeito aqui de distribuir para vocês e a gente fala um pouquinho mais no final. Caio, por favor. Legal. O Marcelo, ele gosta de ressaltar essa parte romântica de toda a situação com relação à tecnologia empregada na plataforma e como chega para vocês de fato, mas por trás disso tem muita tecnologia, muita engenharia, tem muita gente envolvida. O Eco é um caso diferente para a gente tem um carinho diferente pelo Eco, a nossa relação aí já tem mais de 4 anos e é um case que faz sentido nessa feira e para esse público contar um pouco para vocês. E o Eco para Mobile2U especificamente foi um catalisador, porque gerou muitos desafios para a gente, gerou muito, a gente teve que aprender muito para conseguir tirar do papel essa ideia. Então eu queria contar um pouco sobre a tecnologia do Eco. Ela é inteira nativa, então inicialmente quando a gente desenvolveu a versão 1.0, a gente desenvolveu o iOS em Objective-C, o Android em Java, que era o que tinha disponível de nativo na época, e a gente participou de toda a criação desde lá de trás. Então, desde quando o Eco era um embrião de fato, desde quando a gente definiu a logotipia, o guia da marca, as cores da versão 1.0, agora já está na versão 2.0. Então, toda a estratégia de lançamento, a estratégia do público, toda a estratégia de plataforma para que isso tenha uma sustentabilidade boa, a gente conseguiu desenvolver junto com os engenheiros da Mobile2U. Na versão 2.0, a plataforma também nativa, o iOS já está em Swift, o Android em Kotlin, o back-end que a gente utilizou é em Ruby on Rails, o que significa que para estar integrado no aplicativo é de suma importância que o painel administrativo, que é o painel cerebral da plataforma, a gente costuma dizer que os aplicativos, o front, que é o que vocês enxergam quando a gente baixa um aplicativo da loja, a gente fala que ele é burro, porque a regra de negócio, porque a inteligência da plataforma está toda na retaguarda. E o desafio foi ter essa integração com o VPN, a integração com a maquininha BIM da First Data. Então tudo isso era uma novidade para a gente, tirou a Mobile2U da zona de conforto dela, com certeza, e nos preparou para os novos desafios que hoje a gente enfrenta. Então hoje a gente é referência em aplicativos bancários, aplicativos para bancos digitais, cartões de crédito, private label, o que precisa de uma segurança muito grande devido aos dados sensíveis. Então
toda essa experiência adquirida e que a gente continua adquirindo junto do Eco, foi de suma importância para a gente conseguir chegar nesse estágio que estamos até hoje. E falando um pouco da Mobile to You, de fato, quando a gente começou lá atrás, em 2011, numa salinha de 20 metros quadrados, a nossa ideia inicial era desafiar a forma com que os aplicativos eram feitos, desafiar a metodologia que isso era feito. Ainda não estava muito estruturado o que era melhor, se era híbrido, se era nativo, existiam algumas plataformas híbridas e a gente teve uma experiência com um fornecedor na época e foi muito ruim, principalmente porque o técnico ele não consegue traduzir o techniquez, então você precisa de alguém que consiga falar a língua do usuário final, consiga falar a língua do cliente. Então esse foi o primeiro passo que a gente implementou na Mobile to You e a gente acredita que no final do dia o que importa é o código. O código ele precisa estar bem escrito, ele precisa estar bem formatado, ele precisa estar comentado, documentado e qualquer pessoa que entenda de desenvolvimento nativo e queira dar uma continuidade a isso, ele tem a capacidade de sentar na frente daquele código e dar continuidade naquilo. Então a gente acredita que o nosso modelo de desenvolvimento é o que desafia as formas atuais do desenvolvimento. E o que a gente criou? Um processo interno. A gente criou uma metodologia e um processo que demorou quase 2 anos para ser desenvolvido. Hoje ele é um processo completamente maduro, onde a gente tem todos os engenheiros e cientistas da computação incrustidos nesse processo do dia a dia de desenvolvimento, onde a gente utiliza só ferramentas nativas, então o iOS desenvolvido em Swift, o Android em Kotlin, e esse processo de desenvolvimento é o que eu costumo falar que é o nosso maior diferencial. Então o nosso diferencial não só com o processo, mas com a preocupação do código, que no final do dia é ele que vai ditar se está bom ou se não está. E independente da interface do aplicativo ser maravilhosa, porque deve ser maravilhosa, você deve ter um cuidado com a interface do usuário, se lá atrás, na retaguarda, não estiver bem estruturado, bem formatado, isso não vai para lugar nenhum. Então não adianta só o aplicativo ser bonito, com uma interface amigável, sem que lá atrás o trabalho sujo esteja sendo bem feito. E o resultado de tudo isso são os aplicativos que estão na rua. A gente não consegue ir contra o nosso próprio portfólio. O nosso próprio portfólio está na rua, está na mão de diversos clientes, do pessoal que a gente já desenvolveu, aplicativos para o Boticário, para o Dia, Consigás, tem uns cases muito bacanas e eles precisam ser simples de usar, eles precisam ser amigáveis, eles precisam ser lindos de uma certa forma. Então eu deixo aqui esse recado, que não só o que importa é a interface, mas também o código que está por trás. E a gente está aqui justamente para desafiar esse formato como os códigos eles eram feitos e é o formato com que nós fazemos hoje. E fica aqui o convite da Mobile to You e do Eco também, para vocês experimentarem essa solução do Eco. Onde vocês podem baixar o aplicativo desse QR Code, iOS e Android. Então os dois são possíveis de baixar e chegar na loja a partir desse QR Code. Então, obrigado pela atenção de vocês, estamos aqui para qualquer pergunta e agradeço a atenção e o tempo de vocês. Obrigado, boa tarde. E tem um sorteio ainda, tem os 3 vouchers. Tem os 3 vouchers também, além de qualquer questão que vocês queiram fazer. Tá bom. Ela já me deu uma dica aqui de como eu vou disponibilizar esses vouchers. O crachá de vocês tem um número grande. Os 2 últimos dígitos, alguém tem o 05? Embaixo do código de barras. 05. Alguém tem 05? Levanta a mão. Tem um aqui.
Alguém tem... Ó, não é sacanagem não, tá? É o ano que eu nasci. Alguém tem 69 no número? Não conheço os dois ali, o 05 e 69 estão ali do lado, mas não foi. Quem faz aniversário em junho? Junho. Só um. Cara, deu certo. Meu aniversário é dia 5 de junho de 69. Então, os três aqui, depois o stand da Mobile 2 está bem ali na frente. Eu vou deixar para vocês passam lá que a gente pega o CPF certinho para baixar o aplicativo e aí vai poder, através do mundo físico, ir para o mundo digital com o aplicativo e depois voltar no mundo físico. Ok? Bom, muito obrigado a todos. Foi um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho da experiência. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde, vamos continuar com as palestras. Agora aqui com a gente vai estar o Daniel Mack. Daniel é